Então nós daremos início à cerimônia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todos os amigos, os familiares presentes neste auditório. A partir deste momento, daremos início à cerimônia de ordenação ao ministério pastoral. Pastor Ricardo Guimarães, fundador e presidente da Igreja Videira no Rio de Janeiro, supervisor da Vinha Rio, fazendo uso das suas atribuições que lhes são devidas, convida todos os pastores, membros da Vinha, presentes para que constituam, neste momento, um presbitério com a finalidade única de ordenar ao ministério pastoral o irmão Robson Cabral, que, tendo cumprido todo o período probatório, deu claros sinais do seu chamado pastoral. Quero dar um breve testemunho sobre o obreiro Robson. Ele caminha na videira há 12 anos e desde que ele se juntou a nós, ele já caminhava com o pastor Ricardo anteriormente, ele estava retornando aos caminhos do Senhor. Ele foi líder em treinamento de uma célula que eu liderei. A primeira multiplicação de célula, numa célula de adulto que eu tive no Rio de Janeiro, foi com esse irmão. E foi discipulador. Nós podemos certificar ao longo desses anos, de fato, há o caráter de Cristo presente na vida do Robson e, acima de tudo, podemos identificar que ele foi chamado pelo Senhor para esse ministério, para o ministério da palavra. Podemos ver claramente os sinais de alguém que foi chamado por Deus para o ministério. Enfim, nós temos total paz e, acima de tudo, ele está guardado nisso, está guardado nessa palavra, está guardado no chamado do Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não ouses com que valor combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
almas oprimidas, de quem furioso a quer pagar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Ele renove um encargo no nosso coração, pela sua obra, enquanto participamos dessa cerimônia. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça. Pai, nós te damos graças, ó Deus. Sabemos que há uma seara, há uma casa a ser edificada. Ó Deus, e o Senhor ainda tem levantado os trabalhadores, os ceifeiros nesse tempo, nessa geração. Ó Deus, que nessa tarde, ó Deus, o Senhor possa renovar o encargo pela edificação da casa de Deus, da tua igreja nesse tempo, que novos homens e mulheres sejam despertados a esse chamado, ó Deus. Sabemos que há um clamor no teu coração: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ó Deus, que haja sempre uma resposta. Eis-nos aqui nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, rogamos ao Senhor da seara, que o Senhor possa sempre enviar estes trabalhadores para a tua grande seara, Senhor. Este é o clamor da sua igreja nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, leiamos a palavra do Senhor conforme a indicação nos projetores. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Todos juntos. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ainda de pé, vamos pedir para tomar lugar na plataforma o obreiro Robson Cabral, acompanhado de sua esposa Ana Joana Cabral. Convidamos também para somar à plataforma os pastores que vão celebrar a aliança com a Igreja Videira e com a Vinha, por já estarem caminhando sob cobertura apostólica. Pastor Tiago Decler Gonçalves e Fabiana da Conceição de Oliveira Decler Videira Mesquita. Pastor Alexandre Barbosa e Pastor Evanice Guisalbert Barbosa, Igreja Mananciais de Vida e Paz.
pastor Eliezer Dias Basto e pastora Rosemary Henriques de Almeida, Igreja Batista Peniel. Pastor Marco Aurélio Xavier Monteiro e pastora Simone Cristina de Andrade Xavier, Igreja Batista Ebenezer de Campo Grande. Pedimos à igreja que receba com forte aplauso o pastor Ricardo Guimarães, presidente da Vinha Rio, que neste momento irá ministrar a palavra de Deus. A igreja pode se assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez, alguém diga amém, glória a Deus. Para nós uma honra muito grande, esse momento que estamos celebrando agora, da ordenação do nosso obreiro e também a celebração de aliança desses pastores. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que Deus conceda-me graça para conseguir falar toda a palavra e você consiga entender toda ela. No tempo que nós temos disponível. A palavra que eu senti da parte de Deus no coração para ministrar nessa hora é: Deus mudou de endereço. Diga comigo assim: Deus mudou de endereço. Isso é uma coisa importante. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, 18 a 24. Essa palavra eu quero direcionar especialmente aqui ao nosso obreiro, que hoje será ordenado pastor, mas com certeza todos nós que estamos aqui hoje, penso ser relevante para a nossa vida. Hebreus 12, 18 diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade de Deus, do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Irmãos, é muito comum as pessoas mudarem de endereço e continuarem recebendo correspondências e muitas vezes até visitas no endereço antigo. Isso acontece porque nem todas as pessoas estão devidamente informadas sobre a mudança que aconteceu. E aqui houve uma mudança. Na mudança de aliança, houve uma mudança também de endereço. Na antiga aliança, Deus morava no Sinai. E na nova aliança, ele mudou para Sião. E Sião é a habitação do Senhor. Alguém diga amém. Esse texto que eu acabei de ler, irmãos, ele fala claramente do Monte Sinai e do Monte Sião. E quando ele fala do Monte Sinai, olha como ele descreve. Ele diz: é lugar de escuridão, trevas, tempestade. Lugar em que a voz de Deus é tão amedrontadora que se parece com um clangor de trombeta, ao ponto do povo suplicar que Deus não lhes falasse mais. Ele diz: lugar onde até um animal, se ultrapassasse os limites estabelecidos pelo Senhor, deveria ser morto. Monte Sinai é descrito aqui pelo autor de Hebreus como um espetáculo amedrontador, que até Moisés, que estava acostumado a falar cara a cara com Deus, quando viu o espetáculo, disse: eu estou tremendo, minhas pernas estão bambas, tão horrível é essa cena.
Quando a gente chega no verso 22, ele começa a falar de Sião. Aí ele diz assim, olha, é nesse lugar que Deus habita. Sião é a morada do Deus vivo, é o lugar onde devemos habitar. Todos aqueles que foram arrolados nos céus. Aí ele diz, todos aqueles que em Cristo se tornaram justos, que foram por ele aperfeiçoados. Então ele diz, Monte Sião é lugar de coisas superiores. Qual é a diferença? Monte Sião, Robson, é lei. Monte Sinai, perdão, é lei. Monte Sião é graça, e nós somos filhos da graça, amém, queridos? Diga para o irmão que está do seu lado, você sabia que você é filho da Dona Graça? Se alguém puder me trazer uma água aqui, eu agradeço. Você é filho da Dona Graça, a sua mãe, a Bíblia diz que é a graça, e Monte Sião é o monte da graça do Senhor. Qual é a diferença, pastor, entre Monte Sião e Monte Sinai? Eu coloquei aqui algumas para a gente poder ter clareza. Primeiro delas, ele diz, Sinai é lugar de medo, Sião é lugar de ousadia. Diga comigo, Sinai é lugar de medo, Sião, lugar de ousadia. Olha como ele descreve o Monte Sinai. Ele diz que quando Deus se manifestou, lá em Êxodo 19, verso 18, olha o que aconteceu. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Fala a verdade, vê se isso aqui não é cena de filme de terror. Vê se não parece com aqueles filmes de Drácula. Alguém já assistiu? Aquele em preto e branco. Seja pastor, não assiste filme de terror, mas esse clássico antigo, todo mundo já viu uma cena dele. Normalmente é assim, um camarada, ele vai dirigindo por uma estrada deserta, tá sozinho no carro, tá escuro, tá relampejando, e de repente o carro quebra. Não tem ninguém por perto, ele sai do carro, ele olha para um lado, olha para o outro, a noite escura, o vento assobiando. Aí ele olha assim para o lado e ele vê uma montanha. Lá em cima daquela montanha ele vê um castelo. E ele resolve subir no tal castelo para buscar ajuda. Quando ele vai se aproximando, em cima do castelo tem o que? Raios, relâmpagos. Aí ele bate na porta. Ninguém abre. A porta abre sozinha. Quando ele entra, não tem móveis nenhum na sala. É aquele salão livre, completamente vazio. Ele olha à direita, vê uma escada. E lá em cima, o Conde Drácula. Seja bem-vindo. Você já viu essa cena? Vou dizer para você, o que aconteceu aqui descrito em Êxodo 19, eu acho que foi muito pior do que isso. O que esse povo viu aqui, ele disse, foi uma imagem terrível, assombrosa, que até Moisés, que falava cara a cara com Deus, ficou com medo. Portanto, qual é o padrão do Monte Sinai? Medo. O pastor Luiz estava falando aqui há pouco. Medo. Medo de quê? Medo de Deus. Medo de quê? Medo da presença. Fugi porque eu vi a tua voz e me escondi. Estava com medo porque estava nu. Medo de falar. Medo de pedir. Medo de orar. Medo de ousar. Então, na antiga aliança, ninguém, além do sumo sacerdote, jamais poderia ir à presença de Deus. No tabernáculo era o santo dos santos, no templo era o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Mas qual é o padrão de Sião? Qual é o padrão da nova aliança? Hebreus 10:19 nos diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Qual é a diferença, irmãos? Sinai, medo. Sião, ousadia. Sinai, você não ousa pedir. Sião, você é aquele filho que sabe que seu pai tem e que ele pode te dar e que ele quer te abençoar e que você ousa pedir. Então o padrão da nova aliança não é medo. O padrão da nova aliança é ousadia. Amém, queridos? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Deus mandou construir o tabernáculo no deserto, estava lá entre os móveis a arca da aliança. Quando Davi tornou-se rei,
não tinha essa arca. A arca tinha sido perdida. Ele mandou trazer de volta. E a Bíblia diz que ele colocou levitas e sacerdotes que adoravam e cantavam 24 horas diante da arca. Agora, na época de Davi, a lei estava em vigência, sim ou não? E segundo a lei, se alguém olhasse para a arca que não fosse um sacerdote, morreria. Mas aqui diz que o povo olhava e era abençoado. 40 anos a arca ficou exposta. Por quê? Porque já era uma tipologia. O Monte Sião é uma tipificação da manifestação da graça, mesmo na vigência da lei. Quantos querem habitar em Sião? Eu quero habitar em Sião. Segundo lugar, qual é a diferença, pastor? Sinai é lugar de separação. Sião é lugar de aproximação. Existe hoje uma paranoia muito grande em relação ao Monte Sinai. Vários grupos evangélicos fazem caravana. O pastor vai subir ao Sinai e você manda o seu pedido. E aquilo que não foi resolvido aqui no Brasil, aquilo que o jejum não resolveu, que a oração não resolveu, que as 7 semanas de corrente, de quebra de corrente não resolveu, mas lá no Sinai vai resolver. E as pessoas mandam os seus pedidos porque acreditam que quando o pastor subir aquele monte, lá ele vai estar mais próximo de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. O Monte Sinai não era um lugar onde as pessoas ficavam mais próximas de Deus. Pelo contrário, o Monte Sinai foi estabelecida uma separação. Foi estabelecida uma linha que separava o homem de Deus. Êxodo 19, 12, 13 diz assim: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será o que, irmãos? Será o que, irmãos? Morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Quer dizer, Deus coloca um limite, diz assim: quem passar, 2 coisas para ele: ou pedrada ou flechada. Não vai viver. E se for um cão, pedrada ou flechada. Então a lei, ela proporciona, ela provoca uma distância, uma separação. Por isso, Robson, quando o pastor resolve ser legalista e pregar a lei e mudar o comportamento das pessoas na sua força, com regras, com regulamento, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, ele vai o quê? Distanciá-las. Ele vai colocá-las mais longe de Deus, porque a lei causou separação durante 1500 anos. E eu vou dizer para você, até hoje, os efeitos da lei perduram. Andar na lei é andar perto, mas ao mesmo tempo distante. No tempo da arca, a arca estava do lado, mas o povo estava distante da presença. É por isso que as pessoas ouvem mensagem legalista, elas dizem o quê? Ah, hoje o pastor foi lá na igreja e desceu o cajado. Essa semana mesmo eu ouvi alguém me falando isso. Não, pastor, o senhor tem que ver como é lá na igreja. Lá na igreja o pastor desce o cajado. Chegou lá e falou: não quero com roupa assim, não quero com roupa assada, não quero ninguém mascando chiclete e tal. E aí foi o que? Fogo, trovão e relâmpago. E eles acham que estão fazendo um serviço para a obra de Deus. Mas vou dizer uma coisa, irmãos. Na verdade, isso não vai produzir intimidade, vai produzir afastamento. A velha aliança criou separação. Agora, veja o que a nova aliança proporcionou. Salmo 133, de 1 a 3, fala do Monte Sião. E diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o quê? O Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sinai era a separação, tem um limite. Passou do limite, qual a consequência? Pedrada. Passou do limite, qual a consequência? Flechada. Mas Sião, o Senhor nos chama para um relacionamento de intimidade, onde o orvalho cai e a consequência é bênção sobre a nossa vida. Amém, queridos? Temos que olhar para a nova aliança e entender que hoje nós temos perdão e justificação, e que Deus nunca poderá estar mais próximo de você hoje, no futuro, do que Ele está hoje, porque hoje Ele vive dentro de você. Amém? Diga assim: Sião é aproximação. Diga: Sinai, separação. Terceiro lugar, Sinai é lugar de morte, Sião é lugar de vida. Você sabe, Sinai já mata você na subida natural.
São 2.300 metros. Se você não tiver preparação física, não levar água, não levar uma barra de chocolate, não tiver sustento e uma palavra de incentivo, você não chega lá não. E já teve gente que subiu e não desceu. Pastor Fábio já subiu lá, né, pastor? Subiu não? Não foi na caravana. Eu fui na caravana lá, nós já subimos lá, já subi. Mas eu subi pensando assim, puxa, Moisés subiu aqui, eu vou subir também. Pensei assim, né? Na idade dele ele aguentou, eu vou aguentar também. E foi até o final, mas é desgastante. Mas não é só isso não. A palavra diz que ela registra que houve o primeiro Pentecostes, aconteceu no Monte Sinai. 50 dias após a celebração da Páscoa, quando o povo sai do Egito, está diante do Monte Sinai, e ali é celebrado o primeiro Pentecostes. E quando Deus dá as leis, o povo quebra o primeiro mandamento, que era não terás outros deuses diante de mim. Já quebrou, já começou quebrando, fez um bezerro de ouro. Moisés desceu e falou, olha, quem for de Deus tira a espada e mata o seu irmão. E a Bíblia diz que os levitas tiraram a espada e mataram naquele dia 3.000 pessoas. Se você for lá pesquisar no Google, numa enciclopédia bíblica, assim, o que o judeu celebra no Pentecostes? Celebra a recepção da lei, o dia que eles receberam a lei. Então ali foi a recepção do Pentecostes. E quando o Pentecostes aconteceu, 3.000 pessoas morreram lá no Sinai. Viaja no tempo, deixa a sua mente te levar até lá, o livro de Atos, no primeiro Pentecostes da nova aliança, 50 dias depois da Páscoa. Você sabe, Jesus morre na Páscoa, ressuscita 3 dias depois, fica 40 dias com os discípulos, é assunto aos céus, manda eles irem para Jerusalém. 50 dias depois, acontece o Pentecostes. O Espírito é derramado. E naquele dia, Pedro se levanta e prega. E o que acontece naquele dia? 3.000 vidas nascem de novo. No primeiro Pentecostes, 3.000 morrem. Na velha aliança, no primeiro da nova aliança, 3.000 nascem de novo. Eu quero estar em Sião. Se você for a Jerusalém, ainda tem lá o local do cenáculo. Jerusalém já foi destruída cerca de 20 vezes. A geografia mudou muito. Mas o lugar do cenáculo, sabe onde é que está o cenáculo? Onde houve o mover do Espírito Santo? No Monte Sião, irmãos. Onde Jerusalém foi construída. O Sinai trouxe morte. Sião trouxe o quê? Trouxe vida. Você sabe, irmãos, a palavra de Deus diz claramente que Deus mudou de endereço. Diz literalmente assim, Deus fez as malas, saiu do Sinai e foi morar no Monte Sião. E a Bíblia diz que ele foi de carro. Olha que coisa interessante. Salmo 68, 15 a 17. O livro de Salmo fala muitas coisas sobre o Monte Sião. Mas sabe quantas vezes o livro de Salmo fala sobre o Monte Sinai? Apenas uma vez. E o que ele diz quando ele fala do Sinai? Que o Sinai tem inveja do Monte Sião. Salmo 68, 15 diz assim: os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã, porque os montes escarpados estão com inveja do monte de Deus, o monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo, Sião. É lá que ele mora e é lá que eu quero estar. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Que coisa interessante. Os carros de Deus são incontáveis. Então Deus tem muitos carros. Deus tem um carro para você também, viu, irmão? Se você não tem, recebe o seu agora. Diz: Senhor, o Senhor tem carros incontáveis. Me dá um que eu estou precisando. Amém? Então hoje o Monte Sião, ele fala da igreja, fala da graça, fala do tempo que nós estamos vivendo. Deus mudou de endereço, você tem que mudar também. Se você ainda está em Sinai, com medo, distante, experimentando um ambiente de morte, falo para você, troca o seu endereço também e vem para Sião, que é desse lugar que temos que ministrar ao Senhor. Amém, queridos? Quarto lugar, a Bíblia diz que no Sinai você é exaurido, em Sião você é suprido. Irmãos, quando terminou aquela reunião no Sinai, a Bíblia diz assim: o povo estava apavorado, trêmulo, 3.000 pessoas caídas, mortas, espalhadas por todos os lugares.
E quem assistiu aquele espetáculo e foi naquela reunião, imagina um culto que você vem, falta luz, o negócio estoura, né? O vídeo não passa na hora, isso aí você já está acostumado, mas tudo bem. O microfone falha, né? De repente a parte do teto cai, você vê pessoas mortas por todos os lugares, termina o culto, como é que você está? Renovado? Não, você está exaurido. Você está, sabe, exausto. Foi isso que aconteceu com esses irmãos, né? Tem culto que você entra cansado e sai exaurido. Você chega, né, assim meio baixo e sai rastejando, porque são ambientes de Sinai. Sinai é assim. Agora, olha a diferença. Quando você chega em Sião, você pode chegar cansado, mas você vai sair de lá renovado. Então, se você estiver no Sinai, quando terminar isso aqui, você vai dizer, ai, ainda bem que acabou. Mas se você estiver em Sião, quando você sair daqui hoje, olha, eu profetizo em sua vida, em nome de Jesus. Você não vai andar, você vai correr. E se você corre, você não vai correr, você vai voar. Porque você vai ser renovado pelo Senhor, irmão. E já está sendo. Aleluia. Salmo 128 diz que o Senhor não nos exaure, em Sião Ele nos abençoa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Diga comigo assim, a graça sempre supre. A vida cristã não tem que ser um fardo, nem o ministério, Robson. Isso que eu falei com a pastora Luísa, eu estava testemunhando para minha esposa, e eu falei também para os meus pastores, eu falei, irmãos, eu estou feliz com o Senhor. Sinto leveza, não sinto peso no ministério, falo diante de Deus, que eu sinto o meu coração leve diante do Senhor. Sinto alegria em pregar, sinto alegria em discipular, sinto alegria em fazer reunião, todas as coisas, não me é peso. Sabe por quê? Porque eu decidi não permanecer no Sinai, eu já estou em Sião há muito tempo, amém? Então, se a sua vida cristã é um peso, significa o quê? Que você não está em Sião. Você tem que sair em Sião. Você tem que sair do Sinai e voltar para Sião. Olha a diferença, mais uma diferença entre Sinai e Sião. No Sinai, nós somos insuficientes. Em Sião, nós somos completos. Diga, em Sião, eu sou completo. Diga, eu sou uma obra completa. A obra acabada do Senhor. Olha, irmãos, no Sinai foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Você sabe que as tábuas da lei, foi falado aqui hoje, você já tem ouvido isso, eram os 10 mandamentos da lei de Moisés. Mas de acordo com a tradição hebraica, em todo o Pentateuco, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em todo o Pentateuco existem 613 mandamentos. A tradição rabínica, isso aqui é interessante, diz que esses 613 tem um significado importante. Ele diz que 248 são, de acordo com a tradição rabínica, o número de ossos do corpo humano. Então no Pentateuco tem 248 prescrições, ou seja, coisas que você tem que fazer. Mas também tem 365 preceitos, ou seja, ordens que você não deve fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não coma aquilo outro, não vista tal tipo de roupa. E por que 365? Porque é um mandamento para cada dia do ano, ou seja, todos os dias do ano você tinha que cumprir um mandamento, não podia quebrar. Eu pergunto, quem dava conta, quem daria conta de todos os dias da sua vida cumprir os mandamentos e chegar no final do ano e dizer, cumpri 365 coisas, fiz as 248 e deixei de fazer 365 que eu não deveria fazer. Quantas pessoas estão se relacionando assim com Deus, pisando em ovos, né? Cheio de regras, com medo disso, daquilo, porque eu não posso errar, que eu vou pisar em falso, e sabe, isso cria pavor, cria insegurança. Aí o camarada chega no final do dia, vai avaliar a vida dele, dizer, você cumpriu o de hoje? Não cumpri. Imagina, final do ano, culto de virada do ano, dia 31 de dezembro, irmãos, vamos agora chamar aqui os irmãos que cumpriram os 365 mandamentos. Quem viria? O culto dos cumpridores. Quem viria nesse culto? Ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Quando você se olha pela régua da lei, você é insuficiente.
em Sinai, a pastora Luísa falou aqui hoje, você tem obrigação de amar ao Senhor. Em Sião, você se apaixona pelo Senhor, é diferente. É uma mudança completa. Você se relaciona com Ele com leveza. Aí, Jesus fala, para esses, os meus mandamentos não são penosos. Aí você vai entender o que Jesus falou. Por quê? Por que eu não traio a minha esposa? Porque eu tenho medo da reação dela? Não, eu não a traio porque eu a amo. E isso é uma razão muito maior. Porque eu a amo e eu quero me relacionar com ela em fidelidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, o centro da experiência desses que andam sobre a lei não é Cristo. Esses se desagarraram de Cristo, né? Mas Hebreus diz, mas vós tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscrito nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos, e dos justos, o que, irmãos? Dos justos, o que? Diga comigo, aperfeiçoados. Diga, aperfeiçoados. O que significa isso? Quando Deus olha para você do Sinai, Deus vê você insuficiente. Quando Deus olha para você de Sião, Ele vê você aperfeiçoado e completo. Quando Deus te olha pela regra da lei, está sempre faltando alguma coisa. Mas quando o Senhor olha para você com os olhos da graça, aí, Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 7, se cumpre na sua vida, quando ele diz, tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito, aleluia. As pessoas olham para a igreja com olhos naturais, e dizem assim, a igreja tem muito defeito, muito problema. Tem gente até que nem quer congregar na igreja, porque não tem igreja que ele se encaixe, porque toda igreja tem problema. Mas quando o Senhor olha com os olhos da graça, Ele diz assim, tu és toda formosa, amada minha, não tem defeito, já foi aperfeiçoada, você não tem dente torto, não tem verruga no nariz, não tem pé quebrado, você é perfeita. Pastor, mas não é essa a realidade que eu vejo não, a começar da minha própria vida, tem muita coisa faltando. Isso na visão natural. Na visão do Senhor, a obra já foi completada 2000 anos atrás, lá no Calvário. Aleluia. Às vezes, a gente vê alguns casais, já aconteceu isso com você? E fica perguntando assim, como é que essa mulher foi casar com esse homem? Por quê? Porque aos olhos de quem ama, o feio é belo, não diz assim o ditado? O amor está no olhar. O Senhor nos olha com olhar de amor. O Senhor nos olha com olhar de graça. Sabe, Jesus pagou o preço para que pudéssemos hoje, para que o Senhor pudesse olhar para você e dizer isso. Você é toda linda, em ti não há defeito. Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga, meu irmão, a obra do Senhor na sua vida já está completa. Eu ia falar o texto, mas eu senti assim, de repente tem um solteiro do lado do outro, dizer, é a minha chance, tu és toda linda, né? Eu falei, não, deixa eu segurar aqui. Diga, a lei, diga assim comigo, a lei me faz insuficiente, a graça me torna completo. O jovem rico foi medido pela lei, né? O que o Senhor falou para ele? Uma coisa te falta. Todo aquele que é medido pela lei vai ouvir do Senhor o quê? Uma coisa te falta. Mas quando nós somos medidos pela graça, sabe? Nós somos completos em Cristo Jesus. O que Deus fez por nós, irmãos, não é religião, é relacionamento vivo e autêntico, genuíno. Porque a religião é aquilo que o homem faz para agradar a Deus. Mas esse relacionamento, né, não tem nada a ver se você raspa a cabeça, se você faz isso, cumpre esse outro ritual. Não tem nada a ver. Esse é um relacionamento baseado na obra de Cristo. Ele, sabe, enviou o seu próprio Filho para morrer por nós e para dar o seu sangue, para que nós tivéssemos um caminho aberto para Deus. Não fomos nós que fomos a Ele. Ele é quem veio a nós. Amém, queridos? Sexto lugar, Sinai é lugar de instabilidade. As coisas estão invertendo, né? Hoje o pastor Luiz pregou 3 palavras de 3 pontos, e eu estou pregando uma com mais de 3, né? Sempre sou eu de 3, né? Em sexto lugar, diz, Sinai é lugar de instabilidade, Sião é lugar inabalável. Isso é uma coisa tremenda que nós vamos encontrar na palavra, é que
em Êxodo 19 diz que quando o Senhor falava, o Monte Sinai tremia. O que ele está dizendo? Que o Monte Sinai não é um fundamento, Robson, para a gente colocar o nosso ministério, porque ele vai ser abalado, ele vai estremecer, não é seguro. O único fundamento que o Senhor nos mostra, equivalente ao Sinai, é o Sião. Então, quando Jesus morreu na cruz, naquele momento que o véu foi rasgado de alto a baixo, que o sol escureceu, que a lua não deu a sua luz, naquele momento que ele bradou, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, o Senhor pegou as malas, saiu de Sinai e mudou para Sião definitivamente. Se acabou, não volto mais para lá. Não volto mais para lá. Olha quantas palavras nós vamos encontrar, e com certeza não são todas, mas eu quero ler com você algumas sobre o Monte Sião, o que Deus fala sobre o Monte Sião. Salmo 2, verso 6 diz: Eu tenho estabelecido meu rei sobre Sião, meu santo monte. Salmo 9, 11 diz: Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Salmo 76, 2 diz: Em Salém está a sua tenda, e a sua morada em Sião. Salmo 78, 68 diz: Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Salmo 87, 2 diz: O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Veja só, irmãos, o Monte Sião foi aquele lugar que eu te falei, que Davi, quando se torna rei, pega a arca da aliança e leva para lá. E mesmo na vigência da lei, fica lá 40 anos. O povo olha e é abençoado. Na velha aliança, lembra? Olhava, morria. Foi ousar tocar, e ele morreu. Mas agora Davi coloca lá, as pessoas sobem, olham, são abençoadas, recebem de Deus, glorificam, cantam, louvam, e nenhum mal lhes acontece. Sabe, a nossa vida tem que estar sedimentada em Sião, porque Sinai vai ser abalado. Agora em Sião, pastor, o que a Bíblia fala sobre Sião? Salmo 25, verso 1, você já cantou isso demais. Você já falou isso muitas vezes, né? Os que confiam no Senhor são o quê? Não são os montes, não, plural. São como o monte. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Você é monte Sião, irmãos? Você é como o monte Sião? Pode vir a tempestade que vier, você pode estar no olho do furacão, você não vai ser abalado. Sabe por que tem tanta gente hoje? Estou revoltado com Deus, estou decepcionado com a palavra, não creio mais no Evangelho. Sabe por quê? Porque não está fundamentado no Monte Sião, está no Sinai. Aí as pessoas saem da igreja hoje, deixam de congregar, abandonam o ministério por qualquer motivo. Porque você está fora, irmão? Porque esqueceram do meu aniversário. Porque você está fora? Porque eu cheguei, né, no culto lá, o irmão não me cumprimentou. As pessoas saem por causa disso, acredito. Por que não? Porque na hora que eu mais precisei, eu orei, Deus não me respondeu. Elas falam assim: pastor, eu servindo na obra, meu filho ficou doente. Pastor, eu lá trabalhando no encontro. O irmão ligou para mim, meu cunhado de São Paulo, trabalhando no encontro à noite, foi descer uma escada, caiu, quebrou a perna, ficou não sei quantos dias, meses sem poder trabalhar. Tem gente que não suporta isso. Ele fala: qualquer coisa abala ele, porque não está no Monte Sião, ele está no Monte Sinai. Sabe por quê? A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Ele não pode ser abalado, ele permanece para sempre, querido. Crente que vive o tempo todo abalado está no Sinai. Vem para Sião, querido, vem para Sião, vem para Sião. Esse é lugar de segurança, é lugar estável, é lugar onde você pode acampar, é onde você pode ser sustentado pelo Senhor. Aleluia. Sétimo lugar, no Sinai a bênção é condicional. Isso é muito importante. Mas em Sião, a nossa condição é a bênção. Quem entendeu a diferença? No Sinai, começa assim, Deuteronômio 28. Se eles ouvirem, se eles obedecerem, se eles fizerem tudo conforme está escrito. Começa assim: se você faz, a bênção vem.
Se todavia eles não fizerem, não obedecerem, não seguirem, aí pode esperar que vai vir maldição. Mas Sião, a Bíblia diz que é o lugar onde a bondade do Senhor se manifesta. Salmo 132, 13 a 16 diz assim: porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o tenho desejado. Abençoarei. Olha aqui, irmãos, essa palavra é para você. Recebe. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo os seus santos exultarão. Quantos justos estão aqui nessa manhã, exultem ao nome do Senhor. Aleluia. Irmão, não fique preso à geografia. Eu estou falando de uma posição espiritual, do lugar onde somos abençoados. A Bíblia diz: em todas as coisas. No Sinai, a bênção depende do que você faz, mas em Sião, a bênção depende tão somente dele. Ouça o que eu vou te falar. Hoje, no Brasil, temos 12 milhões de desempregados, maior índice da história dessa nação. Das empresas que começaram em janeiro de 2006 até agosto, 65%, estamos chegando a 70%, fecharam. Começaram em janeiro, em agosto já não estão mais funcionando. Crê-se que esse índice vai chegar a 80% até dezembro. Portanto, ouça o que eu vou te falar. Se você colocar a sua dependência na esperança política, no governo, na economia, na variação do dólar, na previsão do mercado financeiro, você não vai ser muito Sião, não. Você vai ficar abalado, porque quando você lê as estatísticas, são desanimadoras. Mas sabe o que a Bíblia diz? O meu justo viverá da sua fé. O meu justo se sustentará da sua fé, porque é tudo pela graça, mas é tudo recebido por meio da fé. Se a sua confiança não estiver em Deus, você não consegue passar pela turbulência. Mas vou dizer para você, meu irmão, se a sua confiança estiver no Senhor, Deus pode usar a empresa que você está hoje, e se essa empresa deixar de existir, Deus vai usar outra, Deus vai usar outro canal, Deus vai usar outro meio, outro homem, outro governo, mas Deus não vai deixar de abençoar a sua vida. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que tipologicamente o personagem do Antigo Testamento que mais se parece, mais semelhante a Jesus é José. Quem era José? José era filho de Jacó, rei do Egito, vice-governador, na verdade, se tornou vice-governador do Egito. E José é aquele que abençoa os seus irmãos, é aquele que encontra com os seus irmãos, e ele diz algo, e essa é a palavra, é meu último ponto, mas essa é a palavra profética que eu quero deixar para a sua vida, para a vida do Robson, para a vida de cada pastor aqui, cada ministério representado. Porque se José é Jesus, ouça o que ele diz para você: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos. Ouça, essa palavra é para alguém aqui nessa manhã. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo quanto tens. Alguém diga amém, ai, 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 glória a Deus, aleluia. Vou repetir: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs como Senhor sobre toda a terra do Egito, vem para cá com toda a família, porque Deus colocou o Egito sob os meus pés. Pastor, mas o mundo não jaz do maligno? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas o maligno também jaz sobre Jesus. O Senhor deste mundo é o diabo, mas a nossa vida está sob o Senhor Jesus.
Quem governa sobre a nossa vida, ele diz, é José. Então ele diz, vem para perto de mim, apresse, não fique esperando, aproxime-te de mim, não no sentido geográfico, mas no sentido de intimidade e confiar nele. Aí ele diz, você vem para perto de mim, e aí eu vou te fazer algo bom, tu habitarás em Gósen, em hebraico Goshen, a melhor terra, o delta do Nilo, o lugar mais fértil do Egito. Ele diz, tu, presta atenção agora, teus filhos, os filhos dos teus filhos, eu vou cuidar de você e de toda a sua família. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, você entrou num caminho de salvação. A sua família está na rota da salvação do Senhor. Ela vai ser alcançada, querido. Não tem pastor, mas ele não quer. Para de ficar falando, pastor, o senhor não sabe, meu filho agora resolveu usar maconha. Ele está marcado para salvação. Ele diz, eu vou cuidar de você e da sua família. Desce tu e teus filhos, sua família vai se converter, querendo ou não. O Espírito já está trabalhando lá, nessa hora, enquanto você está nessa conferência, levantando a sua mão, abençoando e dizendo, eu coloco as minhas famílias em tuas mãos, Senhor. O Senhor está cuidando da sua casa. Aleluia, dê-lhe um aplauso. Sabe qual é o maior medo das pessoas que ingressam no ministério? É a palavra que vem lá do Sinai, daqueles que vivem no Sinai, dizendo assim, cuidado, você fica se consagrando à obra, depois o filho desvia, começa a fazer as coisas erradas, se revolta. Mas você tem que declarar o que a palavra de Deus está dizendo aqui, José vai cuidar da sua casa. Jesus vai cuidar da sua filha e do seu filho. Ele diz, e estarão seguros, ele vai sustentar. Ele vai sustentar, essa é a palavra. Pastor, mas às vezes o comportamento, você não vai dizer o comportamento que ele tem, você vai dizer assim, meu filho é uma oliveira plantada pelo Senhor, ele é ungido do Senhor, é separado do Senhor, é escolhido do Senhor, e a bênção de Deus está sobre ele, aleluia. Pastor, mas o senhor não sabe a realidade do meu marido. Meu irmão, abençoa ele, fala, maridão, você é abençoado, abençoa você, a sua cerveja, a sua vida, o seu trabalho, você é abençoado em nome de Jesus. Eles estão marcados todos pela salvação do Senhor, amém? Você crê isso, querido? Alguém diga glória a Deus. Há duas coisas que o Senhor promete aqui, família abençoada e provisão abundante. A terra de Goshen era o delta do Nilo, o lugar mais fértil do Egito. E a Bíblia diz que José separou o melhor para colocar a família dele. E ele disse assim, ali, olha aqui, presta atenção, o detalhe é importante. Ali eu te sustentarei. Ele não disse ali a terra te sustentará. Ele não disse ali Faraó te sustentará. Ele disse ali eu, José, vou sustentar você. Tira os seus olhos do natural, coloque os seus olhos em Cristo. É José quem vai sustentar você. É Jesus falando para você, mas o senhor não sabe, pastor, o estado do Rio de Janeiro está quebrado, mas quem vai te sustentar é o Senhor, meu irmão. Em Sinai, pobreza ou riqueza, bênção ou maldição, é resultado do seu comportamento. Em Sião, provisão, abundância, prosperidade, é resultado da bênção do Senhor, determinada sobre a sua vida. Houve uma substituição na cruz do Calvário. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos. Essa é a parte que os irmãos têm menos fé. Ele enfermou para que nós tivéssemos saúde. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele se fez pobre para que vós enriquecesse. Está lá na Bíblia, em Coríntios, está lida lá. Eu sei que até o final desse dia vai destravar esse negócio aí. Você vai dizer, eu creio. Vai virar a chave, né? Porque você tem que crer na Bíblia toda, irmão. Eu creio em tudo, Gênesis, Apocalipse. Creio até nos livros de mapas, depois de Apocalipse, lá os mapas. Viagem de Paulo, eu acredito, foi daquele jeito que está ali. Então veja, habitar no Monte Sião é estar no lugar de intimidade do Pai. E nesse lugar, a esterilidade é trocada por frutos abundantes. A doença é trocada pela saúde e alegria. O medo é trocado pelo amor. Os caminhos fechados são trocados por caminhos que se abrem. A insegurança é substituída pela paz. A derrota dá lugar à vitória do Senhor.
Em Cristo eu não estou perdido, em Cristo eu tenho um destino. Eu sei onde o Senhor habita, eu sei onde eu devo habitar. Não é uma questão de probabilidade, possibilidade, irmãos. É uma promessa que você pode acessá-la pela fé. E eu quero desafiar você hoje a mudar a sua geografia espiritual. Sair definitivamente, dizer: pastor, hoje eu vou fazer as minhas malas também. Vou sair definitivamente do Sinai e vou me mudar para Sião. Talvez quando você veio para essa conferência, você veio de um monte. Fumegava, estremecia, relâmpago, tremor, medo, assustado, preocupado, ansioso. Mas quando você voltar no final desse dia para sua casa, você volta para um novo endereço. Você vai habitar nesse lugar de bênção. Sabe, é nesse lugar que eu quero morar. É lugar de relacionamento e de intimidade com o Senhor. Sabe de uma coisa? O Sinai também faz oposição ao Monte Gólgota, porque o Monte Gólgota estava na região do Monte Sião. E veja como esses montes são paradoxais. Sinai e o Calvário são montes contraditórios, porque no Sinai Deus mata, no Calvário Deus morre. No Sinai Deus grita, no Calvário Deus suplica. No Sinai Deus ameaça, no Calvário Deus diz: eu espero para ter misericórdia de ti. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar o pastor Geraldo, o pastor Aloísio. Enquanto eles vêm, eu queria dizer para você: a cruz pôs um ponto final na velha aliança. A cruz deu início à nova aliança, a aliança da graça de Deus. É nessa aliança que nós estamos, irmãos. É nessa aliança que nós devemos caminhar. É dos benefícios dessa aliança que nós devemos usufruir. Nós somos ministros, não da antiga, não da velha, mas da nova aliança do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, sai do Sinai, vem para Sião, o lugar onde Deus quer te abençoar. Amém. Não uma geografia, mas uma posição espiritual. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, neste momento. Ó Deus, que pela revelação da Tua palavra, o Senhor possa dar graça, leveza aos nossos corações, Senhor. Queremos viver a vida que o Senhor tem para nós, não a vida limitada, mas a vida abundante, Senhor. Não um ministério limitado, mas um ministério abundante, Senhor. Não a vida cristã pesada, mas a vida cristã, ó Deus, que flui como as correntes de um rio caudaloso, Senhor. Dá-nos essa alegria de servir ao Senhor, de amar o Senhor, de viver com o Senhor, de relacionar com o Senhor em amor, não por medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Em o nome de Jesus, alguém diga amém. Glória a Deus, aleluia. Convidamos os pastores da videira e da vinha para subirem ao palco para o ato de imposição de mãos. Somente os pastores. O obreiro Robson Cabral se ajoelhará para receber a imposição de mãos e a unção ministerial, que será direcionada pelo pastor Aloísio Silva. Glória a Deus. Queria pedir para alguém tirar esse púlpito aqui da frente. Temos 2 voluntários. Sem derramar água, vamos ver se vocês conseguem. Queria pedir para o Robson chegar aqui à frente.
muito importante para nós esse momento. A palavra de Deus diz que nós somos ministros de Deus, cooperadores de Deus. E somos chamados de ministros do Evangelho. O que o pastor Ricardo pregou hoje aqui foi o Evangelho. Nós usamos de muitas ilustrações para isso. Hoje ele usou de uma ilustração, mas a verdade é a mesma, é a verdade do Evangelho. Nós estamos aqui para sustentar esse testemunho. Todos esses que são chamados e são separados, são capacitados pela unção para isso, para falarem e proclamarem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos ordenando apenas um, mas aqui há muitos que foram separados pelo Senhor para essa obra. Alguns não têm respondido ainda, porque ainda estão assustados, sentem medo, acham que talvez não conseguem, não dão conta, não é? É pesado. Mas ouça o testemunho do pastor Ricardo hoje. É leve. O jugo do Senhor é leve. O jugo do Senhor não é pesado. O jugo da lei é pesado. O jugo de Moisés é pesado. O jugo de Cristo é leve. Nós temos alegria de falar da palavra de Deus. Minha voz pode ficar rouca. Meu corpo pode ficar cansado. Mas quando eu acabo de pregar aqui, eu vou embora mais cheio do que quando eu cheguei. Eu vou embora mais cheio do Espírito. Esse é o poder do Evangelho. É um privilégio ser separado para isso. Robson foi escolhido pelo Senhor, separado pelo Senhor. Ele tem respondido ao Senhor nesse chamado. E nós queremos liberar o óleo da unção sobre ele. Esse óleo é simbólico. Não é o óleo em si, mas é o que ele representa. É o suprimento do Espírito Santo para essa obra da pregação do Evangelho, que não pode ser feita na força humana, mas só na força do Espírito de Deus. A partir de hoje, ele vai ganhar uma nova identidade. E o Espírito de Deus vai começar a incitá-lo para a obra, como o Senhor fez com seus servos do passado, vai fazer com ele também. Ele vai ver o que não via antes, vai falar o que não falava antes, e a cada dia a riqueza do céu vai ser acrescentada a ele, para que ele possa compartilhar com os irmãos. Pastor, e o que você pode dizer para ele? Você sabe, esses dias, um jovenzinho lá de Goiânia foi ordenado. Não sei quantos anos que o Robson tem, mas esse era jovenzinho. Tinha 21 anos, 22. O Robson tem um pouquinho mais, eu acho. Mas não muito. E ele falou: pastor, me dá um conselho, uma coisa para eu fazer, para romper meu ministério. É duro quando você é pego desprevenido assim com essas perguntas. Mas na hora, o Espírito Santo me inspirou. Eu olhei para ele, eu falei: filho, você quer ser um pastor bem-sucedido? A partir de hoje, assuma para valer sua nova identidade. Quando você chegar em algum lugar, eu sou pastor. Quando subir no púlpito, eu sou pastor. Eu fui ungido pastor. Quando tiver um desafio, eu sou pastor. Quanto mais você crê que é, mais você vai ter. Porque aqueles que menos creem, até o que eles julgam ter vai ser tirado. Mas quanto mais você declara que é, mais você vai ser. Esse é o segredo para tudo na vida cristã. É o segredo também para o ministério abundante. A partir de hoje ele vai ser conhecido como pastor. Nós não valorizamos os títulos aqui, mas entendemos que Deus separou alguns para trazer ordem na casa de Deus. O Robson é um deles. E o Espírito do Senhor vai capacitá-lo. Quantos creem nisso agora? Estende para cá a sua mão. Vamos orar então. Sim, Espírito de Deus, estendemos as nossas mãos nessa hora. Ó Deus, para separar o Robson para esse ministério, o santo ministério de servir a palavra de Deus. Hoje nós estendemos a destra da comunhão e derramamos sobre ele deste óleo da unção. Declaramos que não faltará sobre a sua cabeça o óleo fresco. Na sua boca haverá sempre palavra do céu para ser liberada. O Espírito do Senhor virá sobre ele
para trazer ousadia, coragem, para manifestar as realidades do Evangelho de Cristo Jesus. Declaramos, ó Deus, que o Senhor dará a ele uma equipe que terá o mesmo coração. E juntos, ó Deus, proclamarão e edificarão casa para o Senhor nessa geração. Declaramos que haverá sobre ele espírito de sabedoria e de revelação. Como mestre, ele vai instruir e vai liberar a palavra do Senhor onde o Senhor o enviar. Pai, declaramos que os seus pés hoje são calçados com a preparação desse Evangelho, para que ele possa falar com ousadia, com propriedade e com autoridade e fé. Declaramos que ele não vai se deter diante da oposição do maligno, mas haverá sobre ele coragem, ousadia e poder do céu. Pai Santo, nós oramos hoje, ó Deus, e ungimos o teu filho e o separamos, ó Deus, para essa obra do ministério. Com autoridade a nós investida, nós o ordenamos agora a esse santo ministério da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Robson vai ficar de pé agora. A partir de agora, ministério é igual um casamento, não tem retorno. Quem põe a mão no arado não volta mais para trás. No dia do casamento, o pastor diz, né? Eu vos declaro marido e mulher. No dia da ordenação, nós dizemos, a partir de hoje, as pessoas vão se referir a você como ministro de Deus, como pastor Robson, a partir de hoje, para edificação da casa de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a unção de Deus seja multiplicada sobre a sua vida. Amém? Nós temos um anel que nós usamos. Quem vai trazer o anel? Então eu queria que a esposa do pastor Robson estivesse aqui agora ao lado dele. Eu gostaria que você chegasse um pouquinho para lá agora. E nesse momento eu quero chamar os demais pastores que vieram aqui para estarem envolvidos na vinha agora, numa aliança muito mais próxima e íntima no nível de cobertura apostólica. Amém? Cheguem para cá, pastor Eliezer, pastor Tiago, pastor Marcos, pastor Alexandre, junto com as suas esposas, né? A sua esposa ao seu lado agora. Nós não fazemos a ordenação das mulheres junto com os homens, ok? Mas elas podem vir a ser ordenadas. Mas no nosso meio, a mulher não pode fazer parte do presbitério, porque elas não governam a igreja. O governo está sobre os ombros dos homens, porque assim nos ensinam os apóstolos no Novo Testamento. Mas elas podem e são ordenadas entre nós para cuidar de mulheres e de crianças. Mas isso acontece quando ela demonstra realmente o fruto e o ministério. Tenho certeza que isso vai acontecer com todas as esposas, como já tem acontecido. Mas hoje ordenamos apenas pastor Robson. Esses outros pastores, nós estamos juntos. Eu quero dizer para você, para nós não importa o nome da placa que está na porta do prédio da sua igreja. Para nós o que importa é que nós temos o mesmo coração, uma mesma visão, andamos no mesmo espírito, estamos de tal maneira unidos, que a partir de agora, a nossa aliança tornou-se muito mais forte. Você não está sozinho, nós caminhamos juntos. Naqueles dias que parecerem que você está só, você pode olhar para o anel, você vai dizer, eu faço parte de uma grande equipe, eu faço parte de uma obra grande. Hoje nós já somos 1.350 igrejas associadas. Então são muitos companheiros para andar com você. Às vezes não podemos resolver problemas, mas podemos chorar com os que choram. Você não vai chorar mais sozinho, vai ter alguém para chorar junto com você. Nas suas festas, não tem que fazer mais festa sozinho, vai ter gente para fazer festa junto com você, porque nós somos um só corpo. Não é meramente uma associação, é um testemunho lá fora, de que podemos ter unidade no meio da diversidade. Por isso, é com muita honra, com muita alegria, que nós queremos colocar a aliança na mão de vocês. Eu queria convidar o pastor Ricardo, a pastora Rê, para virem aqui agora e fazerem esse momento.
Bom, esse é pastor da videira que foi ordenado agora. Agora vamos ver os nossos pastores associados. Ainda de pé, enquanto os irmãos do louvor vão cantar um cântico, queria que eles subissem aqui rapidamente. Eu queria pedir que, não sei se queria pedir que 2 ou 3 pastores me ajudassem a distribuir os cálices. Nesse momento nós vamos celebrar um momento de aliança aqui na frente. Para nós, para o Espírito, na verdade, a unidade é uma chave espiritual. Isso é segurança para nós, enquanto obra do Senhor nesse lugar. É uma demonstração de que caminhamos em unidade no Espírito. Talvez precisamos de mais do que 2 ou 3 pastores distribuindo. Precisamos também que desçam lá embaixo e peguem os cálices que estão embaixo. As esposas. Então as esposas dos pastores que estão aqui em cima poderiam pegar os cálices que estão aqui e subirem para cá. Compreenderam? As esposas que estão aí embaixo, pegue um cálice e suba por gentileza. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Amém. Pega o seu cálice com você. Essa não é a ceia da igreja, porque a ceia da igreja é para todo o corpo. Isso é apenas uma celebração de unidade, uma demonstração de unidade. Já estão servindo o pão? Pode trazer o pão inteiro. Alguém pega um pedaço, passa para o irmão do lado. Isso. Você pega um pedaço e deixa o irmão pegar outro.
marido pega e divide com a esposa. Só quero que você que está aqui à frente repita comigo agora. Por favor, olha para cá agora. Repita comigo. Diga: nesta hora, diante de Deus e diante da igreja, nós testemunhamos que estamos em uma aliança de amor. Nós temos um compromisso de ganhar essa geração, manifestando a verdade do Evangelho, tendo o mesmo espírito, o mesmo coração, na presença de Deus. Diga: pagaremos o preço de ser um só coração na presença de Deus, em o nome de Jesus. Enquanto os irmãos cantam um cântico, participa do pão, do cálice, nesse ambiente de humildade na presença de Deus. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, bastante poder para vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Jesus, onde a vida coberta está.
Aleluia, bendito seja o Senhor. Queria chamar o pastor Robson aqui à frente, e a irmã Ana Joana. Pastor Robson Cabral. Irmãos, todo profissional carrega consigo a sua ferramenta. O serralheiro leva lá a sua máquina de solda, né? O carpinteiro leva o serrote, o martelo, o pedreiro a sua colher. E o pastor, a ferramenta dele é a palavra de Deus, amém? E eu quero nesse momento passar as suas mãos, dizendo aquilo que a palavra de Deus diz. Não se aparte o teu coração desse livro, da palavra de Deus. Aqui tem tudo que você precisa, é a fonte inesgotável de sabedoria. Conselho tem aqui, orientação, direção, luz de Deus. É com questão do filho, fala sobre filho. Casamento, fala sobre casamento. O que você pensar, Deus já deixou a resposta aqui na sua palavra. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, irmãos.